Luana sempre soube onde ela estava, mas nunca soube por que estava ali. O Colégio Horizonte, o melhor, o mais caro, o mais tradicional. Sua vida foi construída dentro de suas paredes. E como filha do fundador, ela deveria estar em casa. Mas por alguma razão, o Colégio Horizonte nunca fez se sentir bem-vinda. Ali, ela não era a filha do dono. Era a garota do fundo da sala, a última a ser escolhida para qualquer coisa, a que nunca tinha voz. E isso não acontecia porque ela fosse invisível. Não, não era isso. Luana estava muito bem ciente de sua presença. O problema era o olhar de quem a rodeava, o olhar de quem não a considerava digna de estar ali, de quem a via apenas como uma sombra, um reflexo frágil de um poder que não aceitava completamente. Ela tentava. Ela sempre tentava. Tentava sorrir nos corredores, se misturar aos outros alunos e envolver nas conversas e atividades. Mas, de alguma forma, nunca se sentia genuinamente parte de algo. Em sua mente, ela entendia o que estava acontecendo. Ela sabia que sua presença incomodava, que o fato de ser filha do dono fazia dela uma espécie de intrusa, um erro disfarçado de privilégio. As piadas, os olhares, o silêncio constrangedor nas reuniões de grupo, tudo aquilo a fazia sentir que o espaço, que deveria ser de acolhimento, não era seu. Em sala de aula, as coisas não eram diferentes. Havia algo no ar que a tornava ainda mais evidente. Os colegas a ignoravam e os professores, os professores pareciam esquecer que ela existia. Quando pediam opiniões, ela sempre era a última a ser chamada. Nunca era a primeira. Não era que ela não fosse inteligente ou articulada. Ela só não era considerada importante o suficiente para ser ouvida. Certo dia, durante uma tarefa em grupo, a professora pediu para que todos criassem um projeto conjunto. Luana se ofereceu para coordenar a parte criativa. Estava animada, querendo provar que não era apenas a filha do dono. Ela passou horas pensando no melhor formato, desenhando diagramas e escrevendo anotações, e no dia da entrega, se sentiu confiante. Mas quando a professora passou pelos projetos, parou na mesa de Luana e disse: Você pode melhorar isso, Luana. Ter mais foco na parte visual. Eu achei que você poderia ter dado mais atenção aos detalhes. O olhar nos olhos da professora não era de crítica construtiva. Era de desprezo. Algo nela, que deveria ser apoio e encorajamento, se transformava em uma barreira fria. Uma barreira invisível, mas presente, que afirmava, a cada palavra, que Luana nunca seria realmente boa o suficiente. O evento mais humilhante, no entanto, ocorreu no festival anual do colégio. Luana sabia que aquele seria seu momento de brilhar. Ela havia criado, com a ajuda de alguns amigos próximos, uma apresentação que combinava poesia, música e dança afro-brasileira. Um espetáculo elaborado, um tributo à sua herança e cultura. Para ela, aquela seria a oportunidade de mostrar a todos, mais uma vez, que ela estava ali por mérito, não por ser filha do dono. Mas quando chegou o dia do evento, ela foi chamada aos bastidores, um minuto antes de subir no palco. Luana, não vamos poder te deixar subir. O seu grupo não foi autorizado a se apresentar. Não está na programação, infelizmente. Ela ficou parada, sem reação. Não souberam o que dizer. Tentou argumentar, explicar, mas as palavras não saíam. A coordenadora a olhou com uma expressão vazia e fria. No fundo, Luana sabia. Eles não queriam que ela fosse vista. Eles nunca queriam. A humilhação foi pública. Seus amigos a olharam com uma mistura de pena e vergonha, e o evento continuou como se nada tivesse acontecido, como se Luana fosse apenas um fantasma, uma sombra que não merecia estar ali. Luana não disse uma palavra sobre o ocorrido em casa. Seu pai, absorto em seus negócios, não notou a tristeza no rosto dela. Ele nunca notava. Era como se os problemas dela não fossem importantes. E ela, ela nunca soubera como dividir a dor com ele. Nunca. Ele a via como a sucessora, a herdeira, mas não a via como a mulher que estava sofrendo, que estava se apagando dentro do próprio espaço. E foi naquela noite, sozinha em seu quarto, que Luana tomou uma decisão. Ela começaria a lutar. Não mais pelas regras do colégio, não mais pelos elogios dos professores. Ela começaria a lutar pela sua própria verdade, pela sua dignidade. E não faria isso de forma simples. Não seria apenas mais uma estudante reclamando. Não, ela iria derrubar todos os pilares que a oprimiam, um por um. Mas Luana não agiria com pressa. Ela faria tudo no seu tempo. E quando o momento chegasse, ninguém saberia o que aconteceu. Mas todos veriam a mudança. Nos dias que se seguiram à humilhação no evento, Luana se fechou.
Ela passou a maior parte do tempo em seu quarto, com a porta trancada, ouvindo música alta, tentando afastar os ecos das risadas e dos olhares que a haviam despido diante de todos. As palavras da coordenadora ainda estavam gravadas em sua mente, mas algo em seu interior se quebrava. A dor não a destruía. Ela começou a perceber algo mais profundo. Uma raiva silenciosa e uma vontade crescente de mudança. Ela passou a refletir sobre o que acontecera. O que era aquilo, senão mais uma evidência do lugar que lhe foi imposto? A filha do dono não poderia ser mais do que um espectro, um reflexo da escola. Ela era o troféu que ninguém queria ver, o espelho em que ninguém desejava se olhar. A dúvida que se instalava em sua mente agora não era sobre seu valor, mas sobre como ela poderia destruir essa rede de falsas percepções. Ela passou horas pesquisando, lendo, encontros com ativistas, vídeos de Jamila Ribeiro, Angela Davis, Bell Hooks. Luana começou a entender o que até então ela não conseguia articular. O racismo não era só um ataque individual, era um sistema. E ela não era mais uma criança perdida nesse sistema. Com cada nova leitura, sua mente se expandia. Ela sabia que precisava se preparar. Não poderia mais ser a vítima. Não poderia mais ser a menina tímida que engolia a dor. Ela sabia que a humilhação no palco não poderia ficar impune. O peso de sua história, de suas origens, não seria mais um fardo, seria sua força. Foi então que Luana teve uma ideia. Ela não se limitaria a fazer um protesto ou exigir justiça nas reuniões da escola. Ela iria além. Ela criaria algo que nenhum dos seus inimigos poderia ignorar. Algo que os forçaria a enfrentá-la diretamente. Ela começaria a construir sua vingança lentamente, mas com precisão. E o primeiro passo seria o vídeo. Luana sabia que seu vídeo não poderia ser apenas mais uma declaração de indignação. Não. Ela sabia que deveria algo tão impactante que ninguém poderia simplesmente ignorar. Ela preparou as palavras, com a calma de quem sabe que está prestes a transformar sua dor em uma arma poderosa. E finalmente, ela gravou. No vídeo, ela começa com um sorriso triste, como quem já conheceu a derrota. Mas então, suas palavras se tornam afiadas, incisivas, como uma lâmina que corta as mentiras. Luana fala sobre sua experiência, sobre o racismo velado e institucionalizado dentro do colégio. Ela revela que é de fato filha do fundador, mas que por toda a sua vida foi tratada como se fosse uma intrusa, uma sombra que nunca seria aceita. Luana também expõe uma série de pequenas humilhações que sofreram ao longo dos anos. Os olhares disfarçados, os cochichos nas rodas de conversa, as notas baixas em que sua inteligência nunca foi levada em consideração. Ela fala com clareza, com frieza, mas sua dor é evidente. A mensagem que ela transmite, porém, é simples e devastadora. O Colégio Horizonte, um lugar que preza tanto pela sua imagem, era na verdade um bastião de hipocrisia, um reflexo das desigualdades estruturais da sociedade. Ela termina o vídeo com um único pedido: que todos os alunos e ex-alunos que compartilham da mesma dor se unam e se levantem. Quando o vídeo foi publicado, Luana não sabia ao certo o que esperar. Ela sabia que o impacto seria grande, mas não tinha ideia do quanto seria devastador. O vídeo viralizou. Em questão de horas, ele foi compartilhado milhares de vezes. Estudantes de outras escolas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Jornais começaram a pegar o caso. A pressão sobre o Colégio Horizonte aumentava a cada minuto. A escola, acostumada a controlar sua imagem, se viu à mercê da verdade. E Luana estava apenas começando. Quando a direção do Colégio Horizonte tomou conhecimento do vídeo, as reações foram rápidas. O pai de Luana foi chamado para uma reunião urgente. Ele, sempre tão preocupado com a imagem da escola, não podia permitir que aquilo fosse exposto. Eles tentaram abafar o caso, reuniões de emergência com advogados, a tentativa de excluir o vídeo das redes sociais. Mas Luana estava preparada. Ela sabia que não poderia permitir que isso fosse abafado. No momento em que seu pai tentou negociar uma retirada do vídeo, ela se opôs. Ela ameaçou ir mais fundo, mais longe, se necessário. Luana não seria silenciada. Foi então que ela tomou uma atitude radical. Ela buscou apoio com ativistas de direitos humanos e advogados especializados. Ela se uniu a outros ex-alunos e começou a construir um movimento. Eles documentaram casos de discriminação, reuniram provas e testemunhos. Luana agora estava no comando. Ela não era mais a filha do dono. Era uma líder de um movimento que iria mudar a escola para sempre. Luana, agora com o apoio de muitos ex-alunos e de uma rede de ativistas, não apenas expôs as falhas do sistema.
Ela começou a articular um plano para mudar as regras do jogo. Ela sabia que a mudança teria que vir de dentro, mas que também seria necessário pressionar de fora. Ela começou a fazer contato com a imprensa, com políticos e até com o Ministério Público. Seu dossiê sobre as práticas discriminatórias da escola ganhou força. A cada dia, mais e mais vozes se levantaram ao lado de Luana. A escola, com sua fachada de respeito, começou a desmoronar publicamente. O Colégio Horizonte foi forçado a responder, mas sem saber o que fazer. Os ex-alunos começaram a aparecer, um por um, para testemunhar as injustiças que haviam sofrido. Luana não apenas expôs o sistema, ela destruiu a confiança do público na escola. O Ministério Público abriu uma investigação. Documentos foram apreendidos, os processos foram revistos, a pressão era imensa. E finalmente o colégio cedeu. A coordenadora, que havia humilhado, foi demitida. Vários professores foram afastados. Seu pai, incapaz de lidar com a pressão, renunciou. E Luana, em um movimento surpreendente, foi nomeada como a nova presidente interina da instituição. Agora, Luana era a dona do Colégio Horizonte, e não de uma maneira simbólica. Ela comandava, e o lugar que havia rejeitado agora estava à sua mercê. Ela impôs mudanças radicais, renovando currículos, criando políticas inclusivas e, mais importante, removendo todas as figuras que de alguma forma haviam sido cúmplices da discriminação. Ela reestruturou a escola, colocando em prática os valores que ela sempre acreditou, transformando aquele lugar que havia silenciado em um espaço de verdade e justiça. Se gostou do vídeo, inscreva-se, compartilhe e deixe o like. Até a próxima.